Bom, triângulos, porra, matéria de suma importância, né? Ela é uma das bases de toda a geometria plana, tá? Então a gente vai começar bem do basicão, como se vocês não soubessem nada, tá? E assim vai ser sempre, tá? É a segunda parte, aí já tem alguns teoremas mais chatinhos, aí vai ter algumas demonstrações, é aquele esquema, né? Quem quiser complementar é interessante, tá? Mas só com essa primeira parte aqui você mata as questões de sargento tranquilamente, tá? Deixa eu primeiro te apresentar, né? Um, um triângulo aqui. Aqui eu tenho, né? O ângulo A, vou chamar de ângulo A, ângulo B, ângulo Czinho. Lembrando que uma figura que tem três lados, né? Possui também três ângulos, então a gente já tira aqui AB, né? Aí começa já a se acostumar, familiarizar com essas representações. A tua prova pode vir assim, ó, AB e um traço em cima. Isso quer dizer o lado AB, né? Aí o lado AC, mesma ideia, vai ter um tracinho em cima. E o lado BC, tá? Tracinho em cima. Perceba que eu posso falar lado AB ou lado BA, é a mesma coisa. Lado AC ou lado CA, é a mesma coisa, tá? Lado BC ou lado CB, também é a mesma coisa, tá? Isso daqui são os lados, tá? Do meu triângulo, beleza? Esses daqui, o A, o B e o C, são os ângulos. A, B e C, né? Ângulos. Tá, então você já começa a perceber, né? Tipo, oposto, né, ao ângulo A, olha só que maneiro, tá o lado BC, né? Tá o lado BC, oposto, né, ao ângulo A. Oposto ao ângulo B, tá o lado AC. Oposto ao ângulo C, vai estar o lado AB, né? Cada lado vai ter um ângulo oposto ali, tá? Se eu prolongo, se eu prolongo, né, esse carinha aqui, tá? Se eu prolongo ele, esse lado, eu estou prolongando o lado AB, tá? Eu estou prolongando o lado AB, tá? Como eu poderia ter prolongado o lado AC, tá bom? O que que acontece? Quando eu prolongo o lado AB, eu tenho esse ângulo Azinho aqui e eu tenho esse outro ângulo que a gente fala que é ângulo externo do meu triângulo. Ângulo externo, esse ângulo roxinho aqui, tá? Externo. Tá bom? E a maneira é que se você soma esses dois, o azul com o roxinho, se é ângulo externo, galera, tem que dar 180, tá? Então, toma cuidado. Por exemplo, tem gente que pensa que, eu tracei, olha a reta, o tracejado que eu fiz aqui. Agora, olha esse ângulo aqui, né? Esse ângulo aqui, muita gente pensa que é externo. Pô, professor, esse ângulo aí tá fora, exatamente, tá fora, né, do meu triângulo, tal, ele começa aqui no lado e bate aqui no tracejado, é ângulo externo. Não deixa de estar externo ao triângulo, mas não é ângulo externo, porque esse verde com esse azul, né, você viu lá no nosso, tem um módulo de geometria básica, né, se alguém tiver alguma pane, você sabe que o ângulo de meia volta é exatamente 180, é esse ângulo aqui. Então, o azul com o verde não faz um ângulo de 180. Diferente se eu faço isso aqui, né? Isso daqui, aí sim. Esse cara aqui, né? Esse cara aqui é o ângulo externo daquele, né, triângulo ali, beleza? Então, muito cuidado. Para ser ângulo externo, ele vai ter tipo um irmão dele dentro do triângulo, que somado tem que dar 180. Tá bom? Aí vamos para perímetro e semiperímetro, né, de um triângulo. O que seria, né, isso, tá? Perímetro, a partir de agora, a gente vai entender como 2P, tá? O símbolozinho, né? O perímetro ele é designado assim, 2P, tá? E semiperímetro, tá? Semiperímetro é P,
Tudo bem? Então, perímetro 2P, semiperímetro P, tá? E o que seria perímetro e semiperímetro? Bom, digamos que, né, eu tenho esse lado AB, eu vou chamar de X, esse lado AC ele vai medir Y, esse lado BC ele vai medir Z, né? O perímetro, que é o tal do 2P, ele é a soma dos lados, então é X mais Y mais Z, tá? E quando eu pego ele, né? E quando eu pego ele e divido por 2, ou seja, tu joga o 2 para lá, né? O que eu tenho? Eu tenho exatamente o semi-perímetro, a metade do perímetro. Tudo bem? Então, são duas coisas já aqui para vocês gravarem, né? E vão estar em azulzinho aqui, tá? Para vocês lembrarem que o que tiver em azul aí você tem que depois memorizar. Formulazinha, conceito, enfim. Dúvidas aqui nesse primeiro quadro? De boa, né? Soma dos ângulos. Show. Soma dos ângulos internos, né? E soma dos ângulos externos. Vamos, né? Eu vou colocar aqui os ângulos. Tá? Não vou me ater a demonstrar a soma dos ângulos internos, mas eu vou demonstrar para vocês a dos ângulos externos, que eu acho mais interessante. Ângulo interno é bem básico. Tá? A soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Ponto. 180 graus. A soma dos três tem que dar 180. Show. E agora, né, vamos entender soma dos ângulos, né, externos. Vamos chamar a mesma lógica aqui. A, ângulo B e ângulo Czinho. Aí o que a gente vai fazer aqui? Eu vou prolongar, tá, esses carinhas aqui, ó. Tudo bem? Eu vou prolongar. Tá? Ou seja, eu vou ter esses ângulos aqui, ó. Tudo ângulo externo, né? Desse meu triângulo. Todos esses ângulos fazem 180 com ângulo azul. Legal, ângulo de meia volta ali, né, prof? Isso. Esse ângulo roxinho aqui de cima, se tudo é 180 e aqui eu tenho A, esse roxinho é 180 menos A. Esse outro roxinho aqui é 180 menos B. E esse outro Czinho aqui, o outro roxinho aqui, é 180, né, menos C. Tá? Eu quero provar que a soma dos ângulos externos, né, vale 180. 360, perdão. Tá? Então, como é que eu posso, né, fazer isso daqui? Se liga, tá? Eu vou somar esses caras, né? Eu vou somar os ângulos externos desse carinha aqui. Então, eu fico com 180 menos A mais 180 menos B mais 180 menos C, tá? Aí, olha só que maneiro, 180 com 180 com 180 dá 360, prof. Aí, menos A, menos B, menos C, a gente pode jogar assim, né? Olha só. Oh, perdão, aqui não é 360 não, pô. Aqui é 540, né? Aqui 540, pô. Tá? 180, 180, 360, mais 180, 540. Menos A, menos B, menos C, eu posso botar assim, ó, ver se você concorda comigo. Menos, aí eu faço A mais B mais C. Porque o menos antes do parênteses, ele entra aqui e muda o sinal de todo mundo, né? Vai ficar menos A, menos B, menos C. Tá? E volta para cá para cima. E por que eu fiz isso? Porque eu sei que a soma A mais B mais C vale 180, né, cara? A soma aqui, esses carinhas aqui, ó, né? Eles valem, né, 180. Tá? Então, olha só que interessante. Eu tenho 540 menos 180. Isso vai dar 360. Ou seja, a gente vai chamar soma dos ângulos externos
tá? A partir de agora de SEzinho, tudo bem? SE. E aí eu tenho então que SE é 360, tudo bem? Então, são dois conceitos ali básicos que vocês têm que saber. Vamos avançar. Condição de existência de um triângulo. Aí isso daqui tem caído, tá? A EA, por exemplo, ela curte muito isso daqui, tá? Então, como é que eu posso, digamos assim, fazer um triângulo, botar lá o valor dos lados, os três lados e tá pronto, triângulo. Se fosse assim, né, teria muita estrutura, muito prédio caindo aí. Não é assim não. O engenheiro, ele leva em consideração algumas coisas, né? Vamos entender que vamos começar aqui, ó, a brincar. Esse lado aqui eu vou chamar de A, esse lado aqui eu vou chamar de C e esse lado aqui eu vou chamar de B. Tudo bem? Aí, só uma observação aqui, que eu já falei lá em cima, mas não custa nada a gente repetir. Beleza? Tá? Oposto ao maior lado, se liga. Oposto ao maior lado, tá? Estará o maior ângulo. Tá? Grave isso daqui. Oposto ao maior lado estará o maior ângulo, tá? E agora você vai ter que gravar isso daqui, tá? Um lado, por exemplo, aqui eu não estou botando valor, eu não estou falando aqui que o A é o maior, o B é o maior ou o C é o maior, tá? Ah não, o A é o maior, o C é o menor, tá, e o B é o do meio. Não, eu estou generalizando aqui, pode ser qualquer um. Então se tu pega qualquer um dos lados, né? Peguei o lado A, ele tem que ser menor que a soma dos outros dois. Bom, os outros dois são B e C, então a soma dos outros dois, tudo bem? Ele tem que ser menor. E ao mesmo tempo, maior que a diferença deles. Tá? Aqui, eu só vou botar um módulo. Por que você vai botar módulo, prof? Porque imagina que o C é maior que B. Então, quando eu faço mais 2 menos 5, vai dar um lado negativo. E o módulo na matemática, muitas das vezes, a gente coloca para tirar esse negativo. Então, fica tranquilo. Se você já olhou em livro, é a mesma coisa, tá? Eu estou usando o conceito, né, de módulo aqui, tá? Então, a gente vai ter aula de módulo, pode ficar tranquilo. Mas isso daqui é só para você entender que, né, tem gente que explica até sem botar o módulo, mas você pode, imagina, dar um lado negativo aqui e o cara vai ficar maluco, né? Então toma cuidado com isso, tá? Então se você entendeu, você faz isso para todos os lados, ó. O lado B, ele tem que ser menor que os outros dois. Quais são os outros dois? A e C. Tem que ser menor que a soma dos outros dois. E ao mesmo tempo, maior que o módulo da diferença. Olha só que maneiro. E se tu pega o lado C, ele tem que ser menor que A mais B e ao mesmo tempo maior que a diferença, tá? Então a gente tem isso daqui, tá? E aí eu já te dou um exemplo ali. Qual o máximo valor de x aqui? Qual o máximo valor, né, de x? Então você já valor inteiro, né? Vamos botar aqui, ó, que é valor inteiro. Valor inteiro. Tá? Então, eu vou usar exatamente essa ideia. Eu vou pegar o x, né? Eu vou pegar o x aqui. E o x, ele tem que ser menor que a soma, 4 mais 9. E, ao mesmo tempo, maior que a diferença, beleza? Aí, olha só que como é maneiro. Se o cara bota 9 menos 4, tá maneiro. Agora, se eu boto nessa ordem, 4 menos 9 daria um lado negativo. Então, por isso que vem o módulo aqui para ficar maneiro. Porque módulo, aí é que vai ficar 4 menos 9, vai ficar menos 5. Módulo de menos 5 dá 5. Então, 5 menor que x, menor que 13. Tudo bem? Então, quais são os valores, né? Qual o máximo valor de x? Bom,
Isso daqui é a aula de intervalos reais. Se você não sabe o que é isso daqui, estuda lá, módulo de matemática básica, intervalos reais, beleza? Ó, isso daqui é maior do que 5, então, se ele é maior do que 5, né, ele tem que ser o 6, né, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11, o 12 e, prof, tem que ser menor do que o 13. Se fosse menor ou igual, esse cara aqui iria entrar. Se fosse 5 menor ou igual a x, o 5 entraria. Perceba então que o 13 nem o 5 entram, porque é só menor. Então, quando a gente quer o maior cara, é esse cara aqui, né? Maior cara. Maior valor que a gente pode achar. Tudo bem até aqui, galera? Tudo certo, sim, mestre. Show de bola de gude. Vou fazendo devagar aqui. Se terminou, fala aí quanto você achou. Tô botando os lados aqui. 3x menos. Perceba que eu saí jogando. Não tem um critério aqui. Ah, não, prof, o 2x mais x tem que ficar na esquerda. Poderia ficar no lugar do 5? Pode, tanto faz ali, tá? E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, né? Eu vou escolher um deles aqui. Então eu vou escolher 3x menos 5, por exemplo. Mas você poderia escolher qualquer um, né? Então eu vou botar aqui, ó, 3x menos 5, né? Ele tem que ser, deixa eu jogar para cá, ó, 3x menos 5. Ele tem que ser menor que a soma daqueles outros dois lá e ao mesmo tempo menor, beleza? Que o módulo, né, da diferença. 5, legal? Só que aqui eu posso, né, colocar tanto, né, para não ter que colocar módulo aqui, eu vou melhorar isso daqui, ó. Em vez de colocar, né, 3x menos 5 menor que 5 mais 2x mais 3, eu posso inverter, né? Eu posso fazer isso daqui, ó. Eu posso pegar aqui e posso botar 2x mais 3 menos 5. Tá? Mais 5. Beleza? Tá? Tem que ser menor que a soma dos outros dois. Esse cara aqui é um lado e o 5 é o outro. E maior que a diferença, ó. 2x mais 3 menos 5. Tá? Prof, mas pode colocar o módulo nesse caso? Pode, não tem problema nenhum. É porque vai ficar a mesma coisa. Tu vai fazer aqui, ó, vai ficar 2x menos 2. E aí eu vou te mostrar como é que tu vai resolver essa bagaça aqui. Mas eu já vou tirar, tá, o módulo, beleza? Então aqui, como é que você vai, né, resolver? Primeiro ajeita isso daqui, né? Aqui eu vou ficar com 2x menos 2 menor que 3x menos 5 menor que 2x mais 8, tá? Aí aqui eu sei que de repente, né, você aprendeu a jogar o 5 para um lado, jogar o 5 para o outro, depois jogar o 3 dividindo para o lado e o 3 para o outro. Só que eu tenho, quando eu não tenho incógnita nas pontas, dá para fazer isso. Aqui não tem como. Então, aqui como é que eu vou, né, resolver? Eu vou fazer, né, esse carinha aqui primeiro, tá? Ou seja, tá? Eu vou pegar aqui, ó, 2x menos 2 menor que 3x menos 5, né? Resolvo. Então, ó, 2x vou passar para a direita, 5 para lá, 5 menos 2, 3, menor que x, tá? Ou, né? Ou 3 é menor que x, é porque o x é maior que 3, né, galera? E aí eu vou fazer esse outro cara aqui, ó. Esses outros dois aqui, tá? Isso daí a gente vai aprender também mais à frente, tá? Sistema, né, de inequação, tá? A gente vai aprender. Se você estiver voando aqui, pode ficar tranquilo, tá? Aí aqui, mesma ideia. Eu vou jogar aqui para baixo, só para você entender melhor, ó. Agora eu vou jogar o 2 para cá, 3x menos 2x, x,
menor 8, jogo 5 para lá, menos 5 vai virar mais 5, 8 mais 5, beleza? Isso aqui vai dar 13. Só que eu tenho que levar em consideração, galera, as duas coisas, né? Como assim, prof? É porque ele tá falando aqui assim, ó. Ó, cara, o valor do x, possível valor, ele é maior do que 3, só que ele também tem que ser menor do que 13, tá? Então você vai ter que fazer isso daqui, ó. Duas linhas, tá? Onde eu vou colocar o 13, por exemplo, aqui. Aqui eu coloco 13. E eu vou colocar a linha aqui do 3. A reta real do 3 aqui, ó. Tá? E ele fala o seguinte, olha só que maneiro. Ele fala que tem que ser maior do que 3. Eu vou pintar aqui, ó, para você entender que está indo do 3 para a direita. Tá? Prof, eu não lembro disso daqui, né? Como eu disse, isso daqui tá na aula, tá, de intervalos reais. Dá uma olhada. X menor que 13, então é para cá, ó. Ó, vou pintar aqui para você entender que vem por menos infinito. O 3 vai para o mais infinito, tá? Só que, por exemplo, eu não poderia pegar o 2. Prof, mas tu pode pegar o 2, porque ele tem que ser menor do que 13. Aqui em cima até serve o 2. Mas embaixo, perceba, é do 3 para a direita. Então, sempre tu vai ter que pensar, quando tu tiver isso daqui, tu vai ter que pensar na interseção deles, tá? E por que a bolinha aberta, galera? Porque é menor só, né? Se fosse menor igual bolinha fechada, a gente estaria incluindo esses caras, tá? Então, a gente pensa nesses carinhas aqui, ó. Ó. Que maneiro. Eu quero o intervalo desse cara. Ou seja, é acima do 3, ou seja, eu tenho um x maior do que 3 e ao mesmo tempo menor do que 13. Legal? Então ele fala assim, ó, um valor que não é possível, né, para x. E essa questão aqui enganou, né, muita gente. Porque muita gente viu, pô, não tem resposta. Não tem, cara. Ele tem que ser maior do que 3. Se fosse maior ou igual a 3, aí tudo bem, o 3 entraria, mas não é valor possível para x, ó, é o 3, né? Ele não pode ser o 3, né? Que aqui é maior que 3. Ou seja, a gente está falando de valores aqui 4, 5, 6, 7, né? Até o 12. Tudo bem aqui essa questão aqui, galera? Alguém conseguiu achar?